Está no ar o Debate em Pauta, um espaço para diálogo e diferentes pontos de vista sobre os temas que movem a sociedade. Eu me chamo Heloísa. E eu sou a Lídia. Vamos conduzir essa produção dos estudantes da disciplina de Radiojornalismo, ministrada no 5º semestre do curso de Jornalismo da Universidade Regional de Blumenau. O tema do debate de hoje é sobre a iniciativa da campanha nacional pelo fim da escala de trabalho conhecida como 6x1. Um modelo previsto na legislação brasileira que permite até 44 horas semanais, distribuídas em 6 dias de trabalho e 1 de descanso. O objetivo da proposta do governo federal é de estabelecer um limite da jornada em 40 horas semanais, mantendo as 8 horas diárias de trabalho e assegurando 2 dias de repouso semanal. Ela visa garantir mais tempo com a família, para o lazer, para a cultura e para o descanso. Uma vida além do trabalho. E para participar desse momento, convidamos o vereador Bruno Win, do Partido Novo. Blumenauense, formado em administração pela UFSC e atuante no partido com foco em gestão pública e desenvolvimento econômico. Bruno, seja bem-vindo. Boa noite, um prazer estar aqui falando com vocês. Espero poder contribuir aí com o debate. Também convidamos Jean Volpato, do Partido dos Trabalhadores, jornalista e professor com especialização em políticas públicas e atuante no partido com foco em justiça social e direitos humanos. Seja bem-vindo, Jean. Boa noite, sempre um prazer importante esse debate que enriquece, sobretudo, a qualidade da nossa democracia. Agradecemos também a todos que estão conosco, acompanhando mais uma edição do Debate em Pauta. Segundo o levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado em março de 2026, 33,2% dos empregos do país seguem a escala 6x1, o que representa cerca de 20 milhões de trabalhadores. Bruno, então seguindo a ordem alfabética, a gente começa por você. Seu partido tem se posicionado contra o fim da escala 6x1. Qual que é o principal motivo desse posicionamento? Bom, primeiro a gente tem que falar sobre duas coisas diferentes. O desejo, acho que todo mundo aqui tem um desejo de trabalhar menos, de ter uma qualidade de vida melhor, um desejo de melhorar, de ter mais dinheiro, enfim, qualidade de vida. Isso é um desejo. E uma outra coisa é a realidade, o que dá para se fazer. Fazer na canetada, né, fazer uma lei proibindo a escala, não vai resolver o problema. A gente pode vender essa ilusão, dizer, não, a gente vai fazer aqui uma lei, a gente vai fazer numa canetada resolver este problema, não vai mais se trabalhar 6x1 e vão se folgar dois dias na semana, inclusive até a SAPEC agora fala em 2 dias consecutivos, que complica mais ainda, a gente pode falar isso do ponto de vista econômico e de mercado mesmo depois, mas na prática não muda nada, né? O que vai acontecer na prática? Na prática você vai ter aumento de custo, vai ter inflação, as coisas vão ficar mais caras, então as pessoas, algumas, aquelas que não perderam o emprego, até podem ficar em casa um dia a mais, mas vão estar com poder de compra comprometido por uma inflação maior. Outras vão perder o emprego de fato, porque algumas empresas, as menores, né, vão ter dificuldade e talvez vão fechar, ou algumas que vão ver seus custos aumentarem, vão olhar e vão dizer, olha, meu custo aumentou, a minha margem vai ter que diminuir, acho que vale mais a pena num país com 15% aí quase de juros, eu deixar meu dinheiro no banco, fechar a empresa, deixar meu dinheiro no banco e viver de renda, e acaba fechando esse mercado de trabalho. E outras pessoas vão para a informalidade, provavelmente vai ser a maioria desses, 33%, a maioria deve ir para a informalidade. E quando o poder de compra ele diminuir, o que vai acontecer? A pessoa vai fazer outros serviços, que seja o Uber, ou que seja um freelance, enfim, ela vai trabalhar naquele dia de descanso dela, ela vai trabalhar de uma outra forma, às vezes de forma fora do mercado, fora da legalidade, né, para informalidade, às vezes como Uber e outras coisas, para recompor essa questão salarial, porque ela vai perceber que ela não vai conseguir comprar as mesmas coisas. Então, assim, é uma ilusão. É claro que todo mundo tem um desejo, é óbvio, eu também gostaria, todo mundo quer ganhar mais, trabalhar menos, ter mais qualidade de vida, mas a gente não pode fazer isso pela canetada, a gente precisa fazer isso construindo as coisas, e a principal construção para acontecer, e quando a gente olha para outros países envolvidos, é a liberdade econômica. Jean, por outro lado, você já se posicionou individualmente em suas redes sociais, e o seu partido também defende a redução da jornada e o fim da escala 6x1. Por que essa mudança é vista como necessária nesse momento, Jean? Bom, primeiro que eu só quero discordar do ponto de vista do vereador, com todo respeito,
mas esse é um debate que se trava há muito tempo, né? A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e sobretudo aqui no Brasil, as entidades sindicais debatem já junto, inclusive com os parlamentares, com o parlamento, e se essa pauta chegou ao amadurecimento de ser uma proposta, inclusive, da Presidência da República, é porque houve um movimento que empurrou uma agenda dos trabalhadores e das trabalhadoras para fazer esse debate. Então, é uma pauta que tem há muito tempo, né? E sobre a questão da ótica do aspecto econômico das próprias empresas e da própria economia, vale lembrar que todo e qualquer avanço em defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores, quando foram colocadas em pautas, o argumento é sempre o mesmo. Vai quebrar as empresas, vai quebrar a economia. Foi assim na época da abolição da escravatura, quando a Lei Áurea foi assinada. Foi assim quando se instituiu o 13º salário. Foi assim quando se instituiu as férias. Sempre que há um avanço, mesmo que mínimo, em uma sociedade ainda muito desigual economicamente, onde hoje a gente tem uma perspectiva de 1% da população ganha metade do que toda a população de perfil trabalhador no nosso país, sempre que foi colocado em pauta, o resultado sempre do argumento foi a questão econômica. Mas vale lembrar também que quando a gente fala do fim da escala 6x1, porque na verdade nós estamos falando de jornada de trabalho, e para compreender, 6x1 significa o trabalhador que trabalha 6 dias por semana consecutiva e folga apenas um. Tem um recorte aí de quem é mais prejudicado, que são as pessoas mais pobres e principalmente as mulheres que têm a jornada dupla, tripla e às vezes até mais de trabalho. Indo para esse lado referente à valorização do trabalho, a Confederação Nacional da Indústria aponta que uma redução de jornada pode causar uma perda anual de 76,9 bilhões do PIB. Bruno, você avalia que a escala atual em relação à economia brasileira? Como que tu avalia essa escala? Bom, a escala atual ela é mista, né? Na verdade, você tem várias formas. Existe até uma PEC, uma outra PEC, se não me engano, de 2025, se não me engano, PEC 40, que fala sobre uma flexibilização por hora. Então, você tem ali um máximo por semana, mas você tem a flexibilidade de fazer sua escala por hora, que seria muito melhor, né? Porque você dá mais liberdade da pessoa decidir quantos dias ela pode trabalhar, dentro de um limite máximo, né? A partir dali, hora extra e tal. Então, seria melhor. Quando a gente fala em perda do PIB, é perda até pela perda de produtividade, né? A gente vai produzir menos, isso vai gerar aumento de custo, e é ali que a gente fala que a pessoa, por mais que ela vai ganhar o mesmo valor nominal, então vamos supor aqui que o salário dela seja R$3.000, então ela vai trabalhar um dia menos e vai continuar com R$3.000. Mas quando ela chegar no mercado, as coisas vão estar mais caras e ela vai sentir que ela ganha a mesma coisa, mas não compra a mesma coisa por causa da inflação. Isso vai acontecer, porque o mercado, quando ele perceber que ele vai ter que demitir uma parte ou contratar, né, perdão, ele vai ter que contratar mais gente para fazer a mesma escala, ele vai ter mais custo, né? Então, se o custo dele vai aumentar 10%, 20%, ele vai repassar isso para o preço. E as pessoas vão pagar mais caro. Então, o grande problema é esse. Tem uma falsa ideia que eu vou trabalhar menos e ganhar igual, que não vai ser reduzido. Porém, esse igual, ele é nominal. Na hora que eu for no mercado, isso já está acontecendo hoje sem essa questão da escala. Nós temos a inflação e as pessoas sentem isso. É só ir no mercado e ver como a gente... Às vezes o salário até aumenta, mas parece que a gente consegue comprar cada vez menos, porque é isso que está acontecendo, né? A inflação. A gente vai ter um poder de compra menor, ou seja, nós vamos ficar mais pobres. E qual o seu posicionamento sobre isso, Jean? Bom, acredito primeiro que é importante fazer uma pergunta, que se a gente concorda que a jornada excessiva de trabalho adoece o trabalhador, e se a gente concorda que o descanso melhora a produtividade, então a gente tem uma contradição aqui, porque a Islândia e o Reino Unido, por exemplo, e aí eu estou falando algo que é prático, que não é apenas teórico, é algo que já entrou num campo empírico, que já veio para a prática, eles reduziram a jornada de trabalho. Qual foi o resultado da redução da jornada de trabalho
trabalho sem redução de salário, que aumentou, inclusive, a renda da empresa, porque você criou uma nova escala de trabalho. Quando a gente reduz a jornada, cria-se uma nova escala, são trabalhadores que vão trabalhar mais, porque eles estão mais descansados, e que vão produzir mais por consequência. Se produzirem mais, vai ter mais emprego. Se tem mais emprego, tem mais produção. Se tem mais produção, tem que ter mais renda. E aí o trabalhador também ganha mais. Então, funciona como se fosse um ciclo da economia. E hoje, na verdade, a questão do debate da escala 6x1, porque o que a gente defende? Que hoje simplesmente a escala 5x2, que é a pessoa poder trabalhar 5 dias por semana e folgar 2 consecutivos. Ah, mas é verdade que tem algumas categorias que não vai conseguir folgar no final de semana, por conta de categorias que são consideradas inabaláveis, que tu não pode deixar de ter, por exemplo, hospitais e tudo mais. Mas aí você negocia, né, os 2 dias que ela vai folgar. Não precisa ser necessariamente o final de semana naquela categoria exclusiva. Então é possível fazer, é viável, já é provado que isso é algo que é visível e que é prático. Agora falta, sobretudo, o entendimento, né, da vontade de implementar. E aí, nesse sentido, o presidente da República encaminhou como urgência para o Congresso, e espero que o Congresso sim aprove, porque nós estamos falando aqui não é apenas de direitos trabalhistas ou uma pauta trabalhista, estamos falando de saúde pública, estamos falando de desenvolvimento humano, desenvolvimento social, mas como eu falei, de produtividade, de uma nova forma de gerar produtividade. Bruno, mesmo defendendo a manutenção da escala atual, como você avalia as críticas de que o modelo 6x1 prejudica a qualidade de vida e o descanso dos trabalhadores? Só uma correção, acho que nós somos contra a proposta, né? Nós somos contra proibir a escala 6x1. Né? Acho que as pessoas têm que ter a liberdade de, se quiser, trabalhar 6 dias na semana. Acho que quando você fala ali que é um direito da pessoa, só é um direito quando você pode negar aquele direito. Não é o que está na PEC. A PEC está dizendo que vai ser proibido trabalhar 6 dias. Então não é um direito, é uma obrigação. Isso é péssimo, fere a liberdade. As pessoas têm que ter essa liberdade. Quero também fazer só uma correção ao vereador Jean Volpato. E até vou fazer através de analogia, porque o vereador falou sobre a produtividade de países nórdicos, Europa, aqui. É a mesma coisa quando a gente está olhando, às vezes, para o nosso vizinho e vê o vizinho comprando um carro novo, comprando apartamento na praia, e tem aquele desejo, fala, nossa, que legal, também quero fazer isso, também quero ter uma vida de rico. Isso é um desejo. É mais ou menos isso que o vereador aqui está dizendo, que ele tem um desejo de ter coisas de países de rico, mas nunca tomou atitudes, que são, principalmente a gente está falando aqui de liberdade econômica, para chegar lá. Primeiro, o Brasil tem que fazer a sua população ter dinheiro. Primeiro, nós precisamos tirar as pessoas da pobreza, para daí sim dar qualidade de vida, e daí, como eu diria aqui na analogia, né, ter uma vida de rico, de país rico. Hoje, o Brasil é extremamente pobre, é um país subdesenvolvido e a produtividade é extremamente afetada, principalmente pela burocracia, por o país ser extremamente fechado, né? A gente não consegue ter as mesmas tecnologias, a gente ficou totalmente arcaico o país aqui, e isso isso atrapalha diretamente a produtividade. O tempo que o brasileiro passa gastando, né, isso na empresa, com burocracia do governo, inventada para o governo, único e exclusivamente, né, contadores ali, advogados, especialistas, não para fazer produto, não para fazer serviço, não para trazer algum benefício para a população, e sim para o governo, é demais, isso encarece demais. Então, a gente primeiro precisa transformar o país num país rico, para daí sim poder ter as benesses, né, como são os países citados. O vereador não citou países que estão na mesma faixa de renda per capita do Brasil, porque daí isso não vai acontecer. Então, naturalmente, conforme o país ficar mais rico, as pessoas tiverem mais liberdade, tiver mais dinheiro, naturalmente elas vão ter uma qualidade de vida melhor, elas vão trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. Mas isso tem que sair do campo do desejo, não pode ser por uma canetada, tem que vir por ações, e as principais ações estão no campo da liberdade econômica. Todos os países que o vereador citou, e tenho certeza que todos que ele possa citar nessa comparação, vão ser os países que estão melhores posicionados no ranking de liberdade econômica. O Brasil é péssimo nesse ranking, é um dos piores do mundo, e
tanto Finlândia como... o senhor citou Inglaterra, Islândia, Finlândia, os países do norte, todos eles estão top 10 ali no ranking de liberdade econômica. Então, primeiro a gente precisa avançar nisso, aí as pessoas vão ficar mais ricas, vão ter mais poder de compra, vão ter uma qualidade de vida melhor e naturalmente vão trabalhar menos. Por canetada não vai funcionar, vai ficar no campo do desejo e como eu falei lá na primeira pergunta, né, o que vai acontecer são mais gente indo para o mercado informal e as pessoas perdendo poder de compra, aquelas que não perderem o próprio emprego. E Jean, você concorda com esse posicionamento do vereador Bruno? Não concordo. Primeiro, é preciso lembrar que o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Então, se for medir pelo PIB, agora nós estamos falando do IDH, né, da qualidade de vida das pessoas. Se gera IDH com qualidade de vida. Como é que nós vamos ter qualidade de vida com a nova escravidão moderna? A escravidão moderna é aquela que quer, além do esforço do trabalhador, também a mente, né, que o trabalhador trabalhe 6 dias por semana, tenha um dia para folgar e a gente sabe que ele não vai folgar nesse um dia, ele vai ter que limpar a casa e principalmente, de novo, os mais pobres, as mulheres que são mais acentuadas, né? Tem todo um trabalho ainda que a gente vive um processo de machismo estrutural na sociedade, que ainda é complexo, que é outro debate que a gente precisa fazer e nós precisamos entender que quando o trabalhador ele não está bem mentalmente, e é por isso que a gente está vivendo dados alarmantes, por exemplo, de acidente de trabalho, dados alarmantes de afastamento por consequência de síndromes, por exemplo, de burnout e de outras tantas síndromes que adoece mentalmente, psicologicamente o trabalhador, como ansiedade e depressão, isso decorre de um pensamento ainda de um modelo escravista que acha que o trabalhador tem que trabalhar até a sua exaustão, porque isso gera riqueza para um país. E eu acabei de mostrar aqui que quando o trabalhador tem um tempo para poder viver a sua vida, descansar, curtir com a sua família, e não estamos pedindo demais, nós estamos falando de 2 dias em uma semana que tem 7 dias, 5 dias ele vai trabalhar, 2 dias consecutivos ele vai folgar. Ele vai estar bem psicologicamente para ter produtividade, porque quando tu está bem no teu trabalho, quando tu consegue descansar, tu consegue produzir melhor. Então, o que nós temos hoje? Né? O trabalhador totalmente sobrecarregado, sem condição de ter o seu descanso próprio e aí, consequentemente, também não está gerando a produtividade que ele poderia gerar, né? Então, o que eu trago aqui são países, por exemplo, que entenderam isso, criaram uma nova jornada de trabalho, reduzindo, mantendo o salário, mas provaram que isso garantiu o crescimento econômico, porque tu cria uma nova escala de trabalho num país que vai gerar um ciclo da economia. E não é só porque o país é rico ou pobre. O grande problema nosso do Brasil não é isso que o vereador traz. O problema é a desigualdade social. E aí o vereador ele parte de uma linha econômica que se fundamenta sobretudo na meritocracia, que eu discordo. Eu acho que a meritocracia é um conceito plausível, mas hoje ela não é visível na prática, porque nós temos muita desigualdade. A corrida da linha da vida é muito desigual com o menino pobre da periferia e com o dono daquela grande loja varejista. O filho dos donos não tem as mesmas oportunidades. Então, a gente só vai gerar aquela qualidade do IDH quando a gente permitir que aquele que mais sofre, que é o trabalhador, os vulneráveis, excluídos socialmente, consiga ter qualidade de vida para se desenvolver. Obrigada, Jean. Obrigada, Bruno, pelas considerações. Agora, quem traz mais detalhes e percepções sobre esse tema é a nossa repórter em entrevista com Emanuel Vieira, advogado e pós-graduado em Direito Empresarial de 28 anos. É com você, Ana. Estou aqui com o advogado Dr. Emanuel, que tem acompanhado de perto as propostas da mudança na jornada. Doutor, muito obrigada pela presença. Por onde começa o erro quando tentamos padronizar essa mudança para todos os setores? Bom, boa noite, Ana. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. Assim, para começar, eu acredito que não seja necessariamente um erro na proposta ou um erro no projeto em si. Eu acredito que padronizar para todos os setores é um pouco complicado num país tão grande quanto o nosso e com tantos ecossistemas empresariais tão diversificados quanto o que nós temos hoje. Nós temos setores de tecnologia, setores do agronegócio, industriais, de varejo, mercado de crédito, enfim, são diversas áreas que nós temos no nosso país e que todas elas vão ter um impacto significativo com a mudança das jornadas, algumas mais, outras menos, como, por exemplo, a grande maioria dos advogados que hoje são contratados por escritórios acabam trabalhando na 5x2 já, com escritórios de contabilidade, bancos, muitos dos bancos já trabalham no modelo de escala
5x2, mas outros setores como varejo, indústria, acabam sim aderindo à jornada 6x1, e isso, ao meu ver, vai ter um grande impacto no valor do produto final oferecido por essas empresas. E doutor Emanuel, qual é o principal gargalo jurídico que o senhor enxerga na PEC que propõe o fim da escala 6x1 da forma como está redigida hoje? Então, Ana, eu acho que o principal gargalo jurídico que teria com a implementação dessa PEC não seria necessariamente em decorrência da PEC, mas sim por questão técnica dos empresários no Brasil. Hoje nós temos um sistema tributário, trabalhista muito complexo, e que empresários que não estiverem muito bem preparados do ponto de vista técnico, documental, com uma boa assessoria jurídica ao seu lado, com um bom escritório de contabilidade, eles podem sim enfrentar dificuldades na implementação da 6x1. Muitos juristas defendem que a jornada deveria ser definida por convenções coletivas e não por uma regra única na Constituição, porque o acordado sobre o legislado seria mais eficiente nesse caso específico. Os trabalhadores já estão dependendo da política para ter essa PEC aprovada e para conseguir o direito a 5x2. Falar de convenções coletivas, a gente está falando de novo de colocar os trabalhadores na mão de mais um político, de mais uma situação política, que são, querendo ou não, esses acordos entre convenções e empresas. O que será que os trabalhadores vão ter que tomar para eles receberem alguma coisa, né? Para encerrar, temos em Blumenau duas figuras com visões muito claras sobre gestão e economia. Se o senhor pudesse formular uma pergunta técnica para eles sobre o impacto dessa mudança aqui na nossa cidade, o que o senhor perguntaria? Com a implementação da 5x2, muitas coisas mudariam. Esses empregados teriam mais tempo com a família, teriam mais tempo com os filhos, teriam mais tempo para cuidar da própria saúde, lazer e qualidade de vida. Até onde vale a pena largar de lado a qualidade de vida do empregado para manter a margem de lucro do empregador? Além disso, qual a tua opinião sobre o dinheiro que seria colocado no mercado com a criação e desenvolvimento de novos empregos em razão da implementação da 5x2? Jean, quais seriam suas considerações pela entrevista? Bom, primeiro que eu quero fazer uma reflexão, principalmente nessa questão de o debate de acordo, né, entre empregado e patrão. Isso aí já é algo que não existe na prática, né? Isso é uma filosofia de um sonho, de uma utopia, né? A correlação de força de um empregado e de um patrão é totalmente diferente. As convenções coletivas, elas existem, sobretudo no ponto de vista do sindicato junto com o empregador, porque aí você muda o patamar de negociação. E aí a importância das entidades sindicais na relação de debate, né, de correlação de forças do campo trabalhista. Mas eu também queria fazer uma reflexão nisso que traz, né, o entrevistado de vocês sobre a questão da própria modernidade, porque a gente passou o momento da Revolução Industrial, onde a gente tinha, inclusive, trabalhadores em condições, né, de subescravidão. Entramos na Revolução Moderna, estamos na Revolução Digital e da Inteligência Artificial. Se é verdade que as novas tecnologias aumentam a produtividade, por que que hoje essa nova tecnologia que aumenta a produtividade não serve para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, mas está servindo para aumentar a margem do lucro daqueles que já têm um processo de acumulação do capital? Então esse é um ponto que a gente precisa abordar dentro disso que tão bem traz, né, o entrevistado de vocês. E uma outra questão é que quando a gente fala do debate da economia, a gente não pode deixar de lado uma questão muito prática, que a saúde do trabalhador também interfere na economia. Então, pensar e estruturar e criar legislações que protejam o trabalhador é fundamental. Quando se cria um debate de escala 5x2, que é o que está colocado em proposta com o fim da 6x1, a gente está deixando e colocando um recado muito claro, que a gente prioriza a saúde do trabalhador, que ele precisa sim viver para trabalhar e não trabalhar, né, para viver com uma condição de subvida, e que ele
possa ter a condição de estar com seus filhos, com a sua família, participar no debate da vida pública, participar das condições sociais. E quando é que ele vai conseguir, se a vida hoje do trabalhador é trabalhar e dormir? Isso que é a escala 6x1. É uma escala desumana, inapropriada e, inclusive, considerada uma agressão aos direitos civilizatórios. Acabar com a 6x1 é reforçar um direito garantido da Constituição, que é o direito das pessoas à vida. E esse é o debate central. E, Bruno, qual que é a sua concepção sobre essa entrevista que foi dada? Primeiro, eu só quero voltar aqui que foi interessante na argumentação do vereador Jean Volpato, aqui na pergunta anterior. Ele falou sobre um sistema escravagista moderno, de escravidão moderna, né, linkando ali o empresário a esse termo. A escravidão moderna, eu acredito que é o que o Estado brasileiro tem feito com o trabalhador, em que precisa se trabalhar aí 5 meses por ano para pagar os impostos. O Estado brasileiro, ele arranca do trabalhador brasileiro metade do que ele produz. Metade de tudo que ele produz é arrancado pelo Estado brasileiro. E ele ainda tem que ver, sentado na televisão, os escândalos, né, do INSS, de corrupção, os escândalos como o Banco Master, depois de ele ter sido levado 50% de tudo aquilo que ele produziu. Então, isso para mim que é a escravidão moderna. Outro ponto importante, o vereador falou que sobre o problema da desigualdade, a desigualdade no país. O grande problema do país é a pobreza. É o grande problema. A gente tem que primeiro resolver a pobreza do país, porque a gente pode ter um país ainda assim desigual, como tem alguns países que são altamente desenvolvidos, mas praticamente não existe pobreza. Existe ainda assim uma desigualdade. O problema maior do Brasil é que ainda há uma pobreza muito grande. Se a gente for para a Venezuela, por exemplo, quase não tem problema de desigualdade. Basicamente é todo mundo pobre. Então, resolvi o problema, olha que legal, tá todo mundo pobre. Não é isso. Nós precisamos elevar a renda do brasileiro. Nós precisamos ser um país mais rico. As pessoas têm que ter mais dinheiro. Com mais dinheiro, mais capital, elas conseguem naturalmente ter bens, saúde, diversão. Então, acho que esse é o ponto principal. Com relação à produtividade, né? O entrevistado ali falou sobre em detrimento do lucro do empresário. Ora, existe uma coisa que é a concorrência, né? A gente está num mundo globalizado e se o Brasil simplesmente se fechar mais ainda, se restringir ainda mais a liberdade do mercado, outros países, como inclusive a China, vão dominar mais ainda. A gente vai ter mais dificuldade produtiva e a consequência vai ser, não é a questão de diminuir a margem do empresário, simplesmente vai fechar a empresa, ou ele vai para outro país, ou ele vai viver de renda, porque o Brasil, sim, tem uma taxa de juros muito alta, inclusive sempre criticado pelo governo de esquerda, mas manteram agora a mesma taxa. Acho isso interessante, né? Era ruim no governo anterior, mas agora eles mantêm. E a decisão do empresário vai ser essa, ele vai fazer conta. Ele vai olhar e vai dizer, nossa, agora ficou mais apertada a margem de lucro e eu consigo render mais no banco. Ele vai fechar e, mais uma vez eu digo, a gente vai ter mais desemprego. Aqueles que mantiveram o emprego vão aumentar custo de produção, isso significa mais inflação. E a população vai continuar vivendo de inflação. Ela vai, às vezes, nominalmente até receber mais, mas quando for no mercado ela vai perceber que ela não consegue comprar as mesmas coisas que comprava antes. Cada vez a gente vai ficando mais pobre e mais pobre a gente vai ficando para trás. Obrigada por ambas considerações. Bruno, segundo dados da Previdência Social, o Brasil registrou um aumento de 823% nos afastamentos por burnout de 2021 a 2025. Mais de meio milhão de licenças foram concedidas pelo INSS por conta do crescimento de transtornos mentais no ambiente de trabalho em 2024. Como você avalia a relação entre jornadas longas e esse cenário, Bruno? Não só com jornada longa, né? Com endividamento, né? A pessoa, quando não consegue pagar a conta no final do mês, a pessoa, quando está endividada, quem passa por isso sabe a dificuldade que é. Como eu falei no começo, o meu desejo é que cada vez a gente tenha mais qualidade de vida, que a gente trabalhe menos, que a gente ganhe mais dinheiro, mas volto a frisar aqui, não é através de uma canetada que a gente vai conseguir resolver esse problema. A lei pode ser aprovada e a consequência vai ser aquilo que eu falei lá na primeira resposta. A consequência vai ser, primeiro, pessoas com poder de compra menor, aquelas que se mantiverem,
aquelas que não se mantiverem em formalidade, e algumas ainda vão precisar, naquele dia de descanso a mais, ter que partir para outro freelancer, Uber, enfim, outras coisas para complementar a renda. E daí não vai resolver o problema, porque até naquele trabalho formal ela pode ter 2 dias de descanso, mas se no dia de descanso ela trabalha também para conseguir sobreviver, ela vai continuar trabalhando igual. Então esse problema da questão da saúde mental vai continuar, não vai ser resolvido com essa questão da PEC. A proposta de reduzir a jornada também é defendida como uma forma de garantir mais tempo para a família, para o lazer e para o estudo. Como isso pode ser considerado uma política pública de qualidade de vida, Jean? Sem dúvida, acredito sim que é uma forma de garantir, né, mais convivência com seus familiares, entrar no debate público. Mas é importante aqui destacar que a gente não vai fazer isso com esse modelo que traz o vereador Bruno aqui, que é do liberalismo extremo, é deixar para o Deus dará. Cada um que vive a sua própria sorte, né? É preciso sim ter as políticas públicas, políticas como a aprovação do fim da escala 6x1. Claro que eu não me estranho muito, né? O líder do partido do vereador recentemente disse que criança precisa trabalhar. Eu discordo, acho que criança tem que estar na escola, e isso tem a ver com a escala 6x1, porque é uma lógica de mercado. Acha que o ser humano ele precisa estar à mercê e submisso da produtividade. Isso precisa estar à mercê e submisso daquilo que eu falei da escravidão moderna. E aí pode ser criança, adulto, não importa. E a gente aqui tem uma posição muito clara, né? Porque essas filosofias valem para o filho do trabalhador, para o filho do pobre, mas para o filho deles, eles estudam nas boas escolas, nas boas universidades. Eu não vejo um filho de um político que tem esse pensamento entregando jornal, né? Mas para o filho do trabalhador pode. Então tem um modelo que pensa que se gasta muito, por exemplo, com bem-estar social, que acha que se gasta muito com a política social. E quando a gente fala e enfatiza a questão da escala 6x1, o fim da escala 6x1, é uma mensagem clara: nós temos direito de viver. E é essa mensagem que é colocada. E isso, estamos atrasados, verdade? Aí eu quero corroborar um pouco mais com a fala do vereador. O Brasil está atrasado, inclusive, nesse debate, né? Diversos países, inclusive emergentes, já fizeram esse debate e reduziram as escalas de trabalho por conta disso que eu já trouxe, né? A gente está vivendo um momento diferente de revolução tecnológica, revolução da inteligência artificial, e hoje não há mais argumento para manter uma escala exploratória que gera depressão, ansiedade, síndrome de burnout e gera diversos problemas psíquicos e também físicos para a trabalhadora e o trabalhador, e inclusive acidentes de trabalho, com mutilação de órgãos, com trabalhadores morrendo em ambiente de trabalho. A nossa cidade é um exemplo disso. A gente está diversas semanas aí recebendo notícias de trabalhador que caiu da laje do emprego, que caiu em caldeirão de empresas, né, de metalúrgicas, e isso é consequência de um trabalho exaustivo que não olha a vida, olha apenas o capital. E quando a gente fala de relação de trabalho humano, é importante lembrar que são seres humanos com as suas dificuldades e com as suas limitações. E é por isso que a política pública ela serve para defender. Porque se existe um mundo onde a pobreza é uma realidade, como disse o vereador, a consequência está na falta de oportunidade pela desigualdade social, onde 1% da população concentra a riqueza de outra metade de toda a população. Então, isso precisa ser colocado em pauta, porque se não tiver o arcabouço legal para proteger o trabalhador, não vai ser a boa vontade do empregador que vai regular isso, e nem as convenções de acordo entre patrão e empregado, porque isso é uma filosofia e uma utopia. E Bruno, a proposta defendida pelo Planalto prevê uma redução gradual dessa jornada de trabalho, de 44 para 40 horas, ao longo de 2 anos, ou seja, até 2028. Por outro lado, os setores empresariais, como os sindicatos patronais e representantes do setor de serviços, defendem um prazo mais longo de 4 anos para essa adaptação. Você acredita que essa proposta seria mais viável? Quais os impactos da celeridade no formato final dessa escala?
menos pior, vou colocar assim. Só quero fazer uma consideração aqui do vereador Jean Volpato. Ele deu alguns exemplos de acidente de trabalho, mas basicamente os exemplos que ele deu aqui são da indústria, que já atua, na sua maioria, numa escala 5x2. A 6x1 ela afeta mais o serviço, né? Quem está na padaria, quem está na farmácia, na gastronomia, enfim, no shopping, são essas pessoas que se afetam mais. Uma outra questão importante, o vereador também falou que outros países emergentes, né, já reduziram. Como é que está na China, vereador? O vereador gosta muito da China, fala bastante. Como é que está a escala lá? Como é que eles folgam, né? Não sei se eles folgam 2 vezes na semana, também é uma coisa a se pesquisar. Outra questão que eu queria falar sobre, agora não, a PEC, né, que agora veio a lei, na verdade, né? Começou como PEC, agora a proposta é uma lei. Até a PEC inicial tinha problemas de matemática ali, graves, né, da deputada. Nessa proposta de lei se fala em 2 dias consecutivos de descanso. Isso também é um problema, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma loja de carro, uma concessionária, né? E você obriga, ela vai estar fechada no domingo. Então, o colaborador daquela loja, ou ele vai folgar no sábado e no domingo, porque são 2 dias consecutivos, ou no domingo e na segunda. Mas todo colaborador quer trabalhar no sábado, porque o sábado é o dia que ele vende mais, é o dia que ele ganha mais a comissão. Né? Então ali é um problema. Se a gente pegar os pequenos negócios, né? Uma farmácia, por exemplo, pequena do interior, que obrigatoriamente tem 2 farmacêuticos, que a lei obriga a ter um farmacêutico na farmácia. Como é que vai fazer? Vai fechar 2 dias na semana? Como é que vai fazer? Vai contratar o dobro? Mas daí, porque tem que manter o salário. Então ele vai colocar tudo isso no preço do remédio, vai subir todo esse custo do remédio. Se a gente pensar num mercado, que o mercado ele já tem alguns funcionários na escala de 40 horas semanais e outros 44. Ele vai ser obrigado a reduzir para 40, os que estão em 44, mas não pode reduzir o salário. Aí você vai ter um grupo de trabalhadores ganhando mais, com 40 horas, e o outro ganhando menos. Obrigatoriamente ele vai ter que equiparar, vai ter que subir o salário. O que provavelmente o empresário vai fazer? Vai demitir aquele que estava no 44 horas e vai ter que recontratar as outras pessoas com um salário menor. Enfim, tem vários problemas. Essa lei é ruim para o país. E, volto a falar, ela está muito baseada no desejo. É um desejo que o vereador Jean Volpato tem, que eu também tenho, que as pessoas trabalhem mais e ter mais qualidade de vida. Só que numa canetada isso não vai funcionar. E isso a gente pode dar N exemplos aqui de outras leis que na canetada não funciona. A consequência é outra. Bom, vamos ouvir agora o depoimento do Yuri dos Santos. É um empreendedor blumenauense de 30 anos que tem uma longa vivência nessa jornada de trabalho. Me chamo Yuri, tenho 30 anos, trabalhei diversos anos na escala 6x1, alguns anos mesmo. Trabalhava em shopping center. Durante esse período que eu trabalhei como vendedor e também como subgerente. No começo, quando tu tá ali, né, tá na adrenalina, trabalhar no shopping, né, e querer ajudar a equipe também, trazer, né, bons resultados ali para o teu trabalho, até porque quando você trabalha no shopping com venda, você trabalha com comissão, na maioria dos casos, então você quer vender bastante para ter um lucro a mais, né? E tinham pessoas que trabalhavam comigo na loja que já estavam mais tempo e deu para ver que com o tempo ali, tipo, até elas ficavam meio que apreensivas, depressivas, assim, pelo trabalho em si, de estar lá no domingo, a pessoa vir trabalhar no domingo e realmente não tá lá, só o corpo dela. Eu lembro que no ensino médio, geralmente eu chegava na segunda aula, às vezes, pelo cansaço, assim. Porque, querendo ou não, você tá estudando, né? Tô no ensino médio, tô trabalhando na escola 6x1, tal, numa loja de shopping. Saía de lá, no pique, ia, trabalhava, fazia, acontecia. E aí depois, tipo, no outro dia, tudo de volta, chegava. Daí, no que cansava mesmo era, a segunda-feira. Minha folga geralmente era na terça. Então, na segunda-feira, eu não tinha folga e daí no domingo, trabalhava. Daí trabalhava, chegava na segunda lá na escola. Nossa, daí segunda aula, era certeza que chegava. E tava lá tudo de volta. E o mais engraçado é que, tanto nessa empresa que eu trabalhei em 2014, tanto na outra que foi em 2019, eu não recebia nenhuma hora, nem nada por trabalhar as horas a mais, assim, vou dobrar hoje. Você dobrava por livre, espontânea vontade para tentar chegar na meta. Porque às vezes a meta é, tipo, gigantesca,
muito difícil de alcançar e tu, te matava para conseguir chegar nela, para tu conseguir ter ainda um salário um pouquinho melhor, que ainda não chega no que equilibra a quantidade de horas que você está ali e também dos dias na semana, sabe? Para as pessoas que são pais e mães, né? Vocês acompanhariam uns 3 meses seu filho trabalhando na escala 6x1, sei lá, na área do varejo, na área que eu trabalhei? Ou vocês acompanhariam? Ou se vocês já acompanharam, o que seu filho e sua filha costumavam falar, sabe? Só quem trabalhou, né, na escala para entender o quão é importante, né, essa mudança. Bruno e Jean, qual que é a percepção de vocês sobre esse depoimento que a gente teve do Yuri? Pode começar, por favor, Jean. Bom, primeiro é uma percepção muito importante e aqui vale frisar e até uma correlação contrária à visão do vereador Bruno, porque essa lógica de que o fim da escala 6x1 prejudicaria a economia, é interessante que é uma lógica que vale só para o filho do pobre, né? Porque para o filho do rico já não tem nem a escala, não tem escala nenhuma, né? Porque ele está lá nos iates, no jet ski, está incomodando nas baladas de Balneário Camboriú, está fazendo a festa, porque ele não tem escala, né? Agora o filho do pobre tem escala. Então isso vale muito para quem já cumpre pena de vida, mas não vale para aqueles que têm privilégio. E o que a gente fala quando corroborando que o entrevistado aqui trouxe, é que é uma questão prática. O fim da escala 6x1 é uma urgência, porque a gente tem dados, inclusive, da Organização Internacional do Trabalho que mostram isso, que a jornada excessiva de trabalho adoece as pessoas, a jornada excessiva de trabalho causa impacto psicológico, psíquico, e aí vale sim para quem cumpre a escala 6x1 hoje, que são os comércios, como o vereador trouxe, que são os shoppings, como o vereador trouxe, e você vai fazer um recorte de quem estão nesses trabalhos, é a mulher, são os negros, é a população LGBTIA+, são aqueles que já são vulneráveis na sociedade, não são os privilegiados da sociedade, não são aqueles que já se aposentaram quando nasceram, são aqueles que de fato sofrem, e é isso que tem que ser colocado no debate. Nós estamos falando de desigualdade social, e quando a gente acaba com a escala 6x1, a gente traz um outro tema que é equidade social, é garantir justiça social para quem precisa de justiça social. E o fim da escala 6x1 não quebra a economia, isso é uma falácia, isso se fala desde 1900, quando se começou a debater os direitos trabalhistas no mundo, né? E esse é um argumento que ele já é conhecido, seja no mundo econômico, no mundo jurídico ou no mundo político. E ele é reproduzido, só que a gente precisa entender que ele parte de uma visão, porque uma vista de um ponto, né, é uma visão específica daquele ponto, daquele argumento, né? Então hoje a gente traz que o fim da escala 6x1, ela não é um combate ao mundo do trabalho nem ao emprego, mas sobretudo significa defender um mundo do trabalho mais humano, saudável e sobretudo eficiente, que é aquilo que eu coloquei, né? Hoje é possível ter um trabalho eficiente junto com as novas tecnologias, garantindo a qualidade de vida para o trabalhador, e algo que não é nenhuma exigência absurda dizer que a pessoa tem o direito de folgar 2 dias depois de trabalhar 5. E Bruno, qual que é a sua opinião sobre esses pontos levantados pelo vereador? É interessante, e acho que essa reflexão até corrobora com aquilo que eu tenho falado. O governo do Lula, ele teve o primeiro mandato, ele teve o segundo mandato, teve o governo da Dilma, teve parte do segundo mandato, teve o mandato inteiro praticamente aí do terceiro mandato do governo Lula, e só agora descobriram esse problema e trouxeram uma solução. Engraçado que a solução vem bem agora, quando as pesquisas estão apertadas, que eles se sentem ameaçados, e agora vem uma solução que eles sabem, eles mesmos entendem, né, que não vai funcionar na canetada, que as consequências são sabidas, mas eleitoralmente estão usando isso para ganhar a eleição. Tanto é que até órgãos oficiais, né, se você acompanhar o Instagram aí do gov.br, estão usando a máquina pública paga com nossos impostos para fazer propaganda eleitoral dessa pauta. A economia, o país não vai quebrar, vereador Jean Volpato. O país vai continuar aprovando ou não aprovando essa lei. O que vai acontecer é que vamos ficar um pouquinho mais pobres, como se já não bastasse. A gente vai estar um pouquinho mais longe da liberdade econômica, um pouquinho mais longe da liberdade individual. A gente vai perder um pouquinho o poder de compra,
algo que a gente já está acostumado, porque é do governo Lula desde o começo, né? Desde a primeira, são medidas desse tipo. Então, não, o Brasil não vai quebrar, mas ele vai ficar um pouco mais pobre, e este é o problema que a gente tem tentado falar e debater. A gente precisa melhorar a renda do mais pobre. Esse tem que ser o objetivo do país, para ele, de fato, melhorar e conseguir mais qualidade de vida. Enquanto a gente vê políticas aí na canetada, com uma falsa ilusão, tudo baseado no desejo, mas sem sem respeitar a matemática e a realidade, o que vai acontecer é que a gente vai continuar caminhando para ter um país cada vez com mais pobreza. Bruno, eu continuo com você. Considerando as iniciativas locais, como a do grupo Brandili aqui em Blumenau, que reduziu o expediente às sextas-feiras, você acredita que as soluções flexíveis como essa, ela pode ser um caminho intermediário entre a escala atual e uma possível redução? Maravilhosa essa atitude da empresa, porque ela vem de forma voluntária, né? Não houve coerção, não teve um político que foi ali e disse: vocês têm que tocar o seu negócio dessa forma. A própria empresa achou uma solução, e parabéns aqui ao empresário, e parabéns aos gestores, que vão melhorar a qualidade de vida dos seus funcionários. Tenho certeza que eles vão continuar competitivos, e isso vai gerar uma concorrência entre as outras empresas da mesma área, porque daí os funcionários das outras vão querer migrar para essa empresa. Então eles vão se sentir ameaçados, vão dizer: opa, eu estou vendo que eu estou perdendo funcionário para aquela empresa, porque eles conseguem trabalhar um dia menos na semana, então continuam competitivos. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir também o máximo possível, eu vou melhorar o máximo possível a qualidade de vida do meu colaborador, para que ele não saia da minha empresa, né? Porque ela não saia para aquela que é a Brandili, no caso, que você trouxe aqui, e eu não perca meu funcionário. Então é muito bom. Isso é um exemplo aqui real de concorrência, uma concorrência de ideia para manter o colaborador, e que com certeza vai deixar o mercado ali de olho, né? Os outros empresários vão tentar dar um jeito de fazer a mesma coisa, e de forma correta, natural, espontânea, estruturada, né? Com planilha, com matemática, você vai chegar aonde a gente quer chegar. Volto a dizer, se a gente fizer na canetada para o país inteiro, aí a consequência é outra. Então, parabéns à empresa, e tenho certeza que outras, as que puderem, as que estiverem dentro da possibilidade, vão fazer a mesma coisa para não perder os funcionários para essas empresas. Agora, direcionando ao Jean Volpato, a Associação Empresarial de Blumenau, a ACIB, manifestou sua preocupação com a proposta da diminuição das jornadas de trabalho. Eles acreditam que é necessário um debate mais amplo e mais aprofundado, considerando os possíveis impactos negativos com as empresas e para a economia do Brasil. Jean, qual sua percepção sobre esse posicionamento? Eu acho que tinha que botar os cílios deles na escala 6x1. Se eles acham que é bom, né? Eu acho que poderia dar essa sugestão. Mas, para além disso, dizer que podem ficar bem tranquilos, preocupados, porque esse é um estudo que ele já existe há anos, né? Inclusive, não é um estudo que ele vem só do Brasil, como eu disse, o mundo debate a escala 6x1. Há dados técnicos, por exemplo, que hoje boa parte dos jovens, né, não estão concluindo nem o ensino médio, porque já partem para o mundo do trabalho. E uma vez que partem para o mundo do trabalho, inclusive, por exemplo, no modelo da escala 6x1, qual é o tempo que ele vai ter para estudar? E isso reflete naquilo que o vereador trouxe aqui também, e aí eu preciso corroborar qual é a sociedade, qual foi o país que desenvolveu no mundo sem a gente ter pessoas que estudem, pessoas que se formem, pessoas que invistam na ciência, tecnologia, expansão. Como é que a gente desenvolve um país sem conhecimento? E como é que a gente vai ter conhecimentos? Como é que a gente vai ter desenvolvimento? Como é que a gente vai ter uma relação de entender a importância da soberania, inclusive, de um país, se a gente tem pessoas que não têm direito nem a ter um tempo mínimo para conviver com a sua família, para conviver com seus filhos, para conviver em sociedade. Então, ali a relação ela é muito clara, né? O fim da escala 6x1, ele é o mínimo do mínimo. Inclusive, tem pessoas que me falaram que nem sabia que existia a relação da 6x1, porque acharam tão absurdo ao descobrirem que no Brasil ainda existem pessoas que trabalham 6 dias e só tem um dia para folgar, que achavam que isso nem existia no nosso país. Então é uma coisa básica, a pessoa ter 2 dias para folgar e tem que ser consecutivo. 2 dias consecutivos, porque nós não podemos demonizar a folga. Nós não podemos demonizar a pessoa
que descansa, que quer se recuperar psicologicamente e a sua saúde mental. Porque também nós estamos falando de um debate de economia. Quando o trabalhador está bem, ele vai deixar, inclusive, de usar o SUS. E quando ele deixa de sobrecarregar o SUS, a gente também tem uma economia no Sistema Único de Saúde. Porque trabalhador sobrecarregado sobrecarrega o sistema de saúde também. Então, a gente, consecutivamente, tem um sistema mais aliviado, com pessoas mais saudáveis e com produtividade melhor. Parabéns, por exemplo, a esse empresário que entendeu que reduzir a escala de trabalho era importante, porque é importante também para aumentar a sua margem de lucro, porque é provado, e aqui rebato e refuto esse argumento que diminui a margem de lucro do empregador. É provado que a redução da jornada de trabalho, inclusive, aumenta a partir de uma nova escala, né? Então, são dados que já existem, eles já estão aí e são colocados, há muitos estudos, inclusive, e a preocupação tanto das entidades de classe aqui na nossa cidade, principalmente a CIB, CDL, não tem nenhuma razoabilidade, porque não existe nenhum estudo que prove essa argumentação deles. Seguimos agora com a repórter Ariel, que conversa com alunos da FURB sobre essa temática. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Lídia, e a todos que estão nos acompanhando. Eu sou a Ariel e eu estou aqui na Universidade Regional de Blumenau para fazer uma rápida enquete com os alunos sobre o fim da escala 6x1. Pode falar então seu nome, seu curso e se você é a favor ou contra o fim da escala 6x1. Eu sou o Pedro, eu faço Direito e eu não sei, eu acho que eu sou contra. Eu sou o João, eu faço Direito e eu sou a favor do fim da escala 6x1. Porém, tem que ter outras medidas, tem que rever do jeito que a emenda está sendo feita, não está justa. Então, se for feito de outro jeito. Meu nome é Pedro, eu faço Direito e eu sou contra o fim da escala 6x1. Meu nome é Lourenço, eu faço Administração e eu sou contra o fim da escala 6x1. Seu nome, seu curso e se você é a favor ou contra o fim da escala 6x1. Me chamo Leonardo José Martins, sou do curso de História e eu sou a favor do fim da escala 6x1. Meu nome é Beatriz Schmidt, eu faço Ciências Sociais e eu sou a favor do fim da escala 6x1. Oi, meu nome é Ana Laura, eu faço Direito e eu sou a favor do fim da escala 6x1. Oi, eu sou Amanda, eu faço Direito e eu sou a favor do fim da escala 6x1. Então, pode falar seu nome, seu curso e se você é a favor ou contra. Meu nome é Luiz Matheus, estudo Economia, Ciências Econômicas aqui na FURB e sou a favor do fim da escala 6x1. Qual deve ser o limite entre produtividade e qualidade de vida? E quem deve definir esse equilíbrio na prática? O mercado, o Estado ou o próprio trabalhador? Começo com você, Bruno, e posteriormente Jean pode dar sua resposta. O indivíduo. Sempre o indivíduo. Ele precisa decidir, inclusive, naturalmente, se essa lei for aprovada, a gente vai ver muitas pessoas na sua folga do trabalho convencional, CLT, ele vai ver essas pessoas trabalhando na folga, porque elas não conseguem ficar paradas. Isso acontece, inclusive vejo aqui os próprios, às vezes muitos políticos que defendem o fim da escala, mas trabalham também sábado, domingo, o tempo inteiro, porque é natural da pessoa trabalhar. E não adianta botar a folga, ela vai trabalhar também. Então acho que é o indivíduo que tem que fazer essa decisão. Essa liberdade é importante. O que essa proposta está fazendo? Ela está proibindo a pessoa de trabalhar 6 dias na semana. Isso é muito ruim, um político decidir entrar tanto assim na vida da pessoa ao ponto de decidir quanto que ele vai trabalhar. Eu acho isso péssimo para a liberdade individual. Fora todas as outras questões que eu coloquei aqui, eu acho que a gente tem que ter a liberdade de poder trabalhar o quanto que a gente quiser, 6 dias, 7 dias, enfim, quanto que a gente achar necessário, porque cada um vai ter uma mensuração diferente para aquilo que importa mais. Se ele quer ter um pouco mais de dinheiro e descansar um pouco mais, ou o contrário, ele quer descansar um pouco mais e ter um pouco mais de dinheiro. Por isso que eu defendo a flexibilização por hora. Talvez algo mais parecido com o que os Estados Unidos fazem em alguns estados, né, como Miami, você tem uma flexibilização maior e essa possibilidade. Então, o indivíduo, minha resposta é o indivíduo, é ele que tem que ter essa liberdade e não pode proibir o indivíduo de trabalhar 6 dias na semana, se assim ele quiser, desejar. Jean, por favor.
Eu queria viver nessa propaganda de margarina, onde tudo é bonito, o indivíduo se autorregula, mas a verdade é que o Estado ele exige e existe para corrigir distorções e corrigir injustiças. Só por isso o Estado existe. E é verdade, era bom que não precisasse existir leis, que bom que não precisasse existir regras, que bom que não precisasse que as pessoas tivessem a consciência daquilo que é certo ou errado. Mas as leis, as políticas públicas e as iniciativas legislativas, elas existem exatamente para não ter desigualdade, para não ter distorções, e a proposta do fim da escala 6x1 é uma proposta para dizer, apesar do poder econômico, apesar da força do dinheiro, apesar da força do capital, apesar da opressão que o trabalhador está lá na fábrica, numa correlação que é desigual entre o empregador e o empregado, a gente tem uma legislação que diz, é preciso o trabalhador ter seu direito ao descanso. É preciso o trabalhador folgar pelo menos 2 vezes na semana para se recuperar, para carregar energia. Afinal, até o nosso celular às vezes tem que ter um tempinho ali para recuperar energia. Imagina um ser humano, imagina um trabalhador que é sobrecarregado com diversas opressões, diversas formas, né? Seja no trânsito sobrecarregado até chegar ao emprego, seja no transporte coletivo, ainda que é com falta de qualidade, seja uma mãe que tem 3, 4, 5 filhos que tem que dar conta do seu emprego. O mundo não é tão bonito como poderia ser, e é verdade, os problemas existem, e é por isso que as legislações são necessárias, e é por isso que é necessário reduzir a jornada de trabalho. E hoje nós estamos falando de reduzir a escala 6x1 para 5x2, mas que bom mundo que a gente possa reduzir mais ainda, porque nós estamos vivendo o mundo da revolução tecnológica, e nós temos que entender que não é possível que a gente acredite que é normal um ser humano ter a concentração da riqueza, por exemplo, do total de um país, como existe hoje no mundo, 5 ou 6 famílias no mundo que tem mais dinheiro do que um país inteiro. Isso não é igual, isso não é desigual, e não vai ser na boa vontade, na benevolência, né, de relação desigual que isso vai acontecer, e é por isso que é urgente, é necessário reduzir a escala 6x1. Obrigada por ambas considerações. Encerramos aqui mais uma edição do Debate em Pauta, um espaço construído para promover o diálogo e ampliar a compreensão sobre temas que impactam diretamente a nossa sociedade. Agradecemos a presença dos nossos convidados e a você que nos acompanhou até aqui. Seguimos com o compromisso de trazer discussões relevantes com diferentes perspectivas e responsabilidade. Até a próxima!